né, presidente, aí tem outras questões a serem consideradas, né? Quando você fala de governo de coalizão, chamar a oposição, né, eu não sei como é que pode, o Maduro ainda não formou o seu governo. Como você mesmo disse, né, presidente? Vou chamar de você, né? Como você mesmo disse, né, o senhor, vou chamar de senhor, respeitar o presidente, né? Como o senhor mesmo disse, presidente, o exemplo do governo do senhor aqui não serve para a Venezuela, sabe? Porque o Maduro ainda vai formar o governo, né? E o governo do Maduro, você pode dizer, o senhor pode dizer para o Maduro, Maduro faz, como eu fiz aqui, chama todo mundo. Agora, né, presidente, aí você tem que chamar o Bolsonaro. Vai chamar o Bolsonaro para o seu governo? Os bolsonaristas? Dar cargo para os bolsonaristas? Para os lavajatistas? Chama o Sérgio Moro para ser ministro do seu governo? Por que vale aqui e não vale lá? Hein, presidente? Porque lá, claramente, quem está fora do processo, né? Porque o governo ainda vai ser formado, né, presidente? Daqui a 6 meses, eu disse aí, né? Quem está fora do processo lá é Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Aí tem que ver, né? É o caso de chamar, né? É o caso de fazer como o escritor que entrevistou Stalin, que eu sempre falo aqui, ali no começo, né, do processo da Segunda Guerra Mundial, depois do Pacto de Munique, essas coisas todas, sabe? Por que o senhor não conversa com a possibilidade de conversar, fazer aí, né? Fazer um governo de coalizão na União Soviética, sabe? Com Hitler, com Mussolini e tal, né? O Stalin falou, você quer que eu abra as portas de Moscou para o Hitler, Mussolini, sua corja toda, mais ou menos assim, não foram essas palavras, obviamente. Ô, presidente, o senhor quer que a Venezuela abra as portas para Sérgio Moro, para Deltan Dallagnol, para o Jair Bolsonaro? Tá vendo, né? É o caso? Governo de coalizão é isso? Por que tem 8 candidatos? Eu preciso verificar esse número, estou citando aqui de memória. Por que tem 8 candidatos que participaram da democracia na Venezuela e tem um que não participou? O senhor quer que faça uma conclamação ao povo? Ele já fez. Chamou o povo, né? Falou que era preciso ter uma votação grande, sabe? Na democracia para evitar banho de sangue, produto dos fascistas. Quem são os fascistas que ele estava falando? Fazer governo de coalizão, presidente? Fazer um comitê suprapartidário? O comitê suprapartidário é o Conselho Nacional Eleitoral, é a Constituição da Venezuela, é o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela. Esse é o comitê suprapartidário. O que ele quer dizer é o seguinte, pode fazer. Tem que ter olheiros, como é que é? Gente do mundo inteiro acompanhando, mas não teve, tiveram aí cerca de 900 pessoas acompanhando tudo isso, inclusive o Centro Carter, que saiu latindo e não comprovou nada, depois começaram a aparecer as denúncias de corrupção com os AID, as agências dos Estados Unidos, essas coisas todas. Como é que nós vamos fazer, hein, presidente? Tá bom, vamos fazer a eleição, tudo de novo. Aí, presidente, pela lógica do que o senhor está falando, o Maduro não vai ter 80%, não vai ter 80%. Quanto? 80% foram os nazistas que disseram que tiveram. Né? Olha a credibilidade dessa gente, né, presidente? Fazer coalizão com essa gente aí, né? Com guarimbeiros, com narcotráfico, né? Essa gente é disso aí. Com os gusanos, os vermes cubanos de Miami, né? Junto com o Guaidó, faz coalizão com o Guaidó. Que tipo de coalizão é possível fazer na Venezuela? E aí mais, né? Fazer o povo da Venezuela de palhaço, chamar o povo, não valeu isso aí, não valeu. Zerou tudo aqui, vamos fazer tudo de novo. Melou, vamos começar tudo de novo. Se fizer, o povo pode fazer, pode. Né? O Maduro ganharia, presidente, aqui eu vou dar uma de Nostradamus, sabe? Isso não vai acontecer, obviamente. Eu tenho os meus momentos Nostradamus aqui, né? O Maduro ganhava com mais de 90%, se o senhor quer saber. Por que eles não fazem? Porque o Maduro ganharia com mais de 90%, óbvio. Eles vão fazer a eleição? Nesses termos que o senhor está propondo? Nunca. O que eles vão fazer é a eleição que eles querem fazer. Aí é outra coisa. É fazer uma ingerência, uma intervenção na Venezuela, inclusive militar. Temos que garantir aqui que não vai ter repressão, que não vai ter prisão, né, de prisão política, não sei o quê, essa discurseira toda que eles fazem aí, sabe? Vamos garantir aqui a plena liberdade para os guarimbeiros, né, para os narcotraficantes, os drogados, como diz Maduro, sabe? Vamos ganhar aqui
Temos que garantir, tem que ter uma força internacional, quem sabe, né? Uma força internacional da ONU para garantir, né, todos os arruaceiros, né, os bandidos. E aí, né, aí faz a eleição. Qual é o sentido de um governo soberano que tem Constituição, que tem, né, tem Supremo, tem Conselho Nacional Eleitoral, tem tudo isso? Qual é o sentido? Por que ele faria isso? A troca de quê? Para ganhar o quê? Para, como o senhor disse, né, para negociar o fim das sanções, não sei mais o quê. Ô, presidente, aí tem um problema sério, né? Aí, tirando um pouco aqui, estou fazendo ironia aqui, sabe? Fazendo um pouco aqui de xiste, né? Porque a fala do presidente chega a ser ingênua, é isso que eu estou dizendo, né? A gente nunca sabe o que tem por trás disso, mas chega a ser ingênuo, né? A fala do presidente, uma desinformação primária, que foi o Maduro. O Maduro que entregou as atas para o Supremo, ao invés de entregar para o Conselho Nacional Eleitoral. Olha o nível da desinformação, do absurdo que o presidente falou, sabe? Então, eu estou falando, portanto, aqui xiste, tudo mais nesse sentido, mas a questão de fundo, né? A questão de fundo é que a Venezuela, isso é importante a gente saber, né? E falando agora seriamente, né? Trazendo, inclusive, a reflexão da posição do presidente Lula. Existe um acirramento da geopolítica. Essa que é a questão fundamental, né? As fronteiras, não é isso? Da soberania dos países, dos povos, a social-democracia, e o PT tem muito disso, muita influência da social-democracia, talvez o presidente Lula também tenha essa influência, né? De achar que você pode resolver as coisas fazendo concessões políticas, negociações políticas, que basta ceder o poder na Venezuela, sabe, que as sanções vão se acabar e o povo da Venezuela vai parar de sofrer. É só olhar o que era a Venezuela antes do governo Chávez, antes das eleições de 98, o que o projeto neoliberal fez na Venezuela até 98, olhar a situação da Argentina, a situação do Paraguai, a situação brasileira nesse período aí, sabe? Em que vigorou o projeto neoliberal de maneira radical, o que aconteceu aqui, né? Depois do golpe, ou da marcha dos cachorros loucos, chegou ao golpe de 16, o que aconteceu depois de 16, né? A implementação de um projeto de governo de perversidade, genocídio, que aconteceu aqui na época da pandemia, as barbaridades e as bestialidades da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, essa ofensiva contra, né, o salário mínimo dos aposentados, reajuste dos aposentados, do benefício de previdência continuada, do orçamento público, tudo isso que a gente está vendo aqui, essa ofensiva contra o Estado democrático de direito, no caso aí do ministro Alexandre de Moraes, é disso, a guerra na Ucrânia, o que aconteceu na Ucrânia, golpe de Estado na Ucrânia. E, portanto, são coisas profundas, não é simplesmente as atas, né, presidente?